Este titã é como um deus, as criaturas marinhas o veneram. Sete dias se passaram e finalmente chegou o momento de enfrentar o destino do mundo após o surgimento do Titã X. Neste capítulo, intitulado Segredos, virão à tona sentimentos ocultos de Keiko, capazes de abalar todo o seu entorno. O Titã X surge diante da humanidade, frustrando qualquer tentativa de ocultar sua existência, antes de explorarmos os abismos onde prepara seu ataque. Queremos agradecer profundamente aos membros do Clube Elite N Minutos pelo apoio constante. Para se juntar à nossa família e acessar conteúdo exclusivo, clique em Seja Membro abaixo. A narrativa continua exatamente de onde paramos. O grande Titã X, como agora sabemos que se chama, está atualmente nas costas do Chile, e ele não gosta nem um pouco que Lee ataque suas larvas. Com um violento golpe de seu tentáculo, o enorme titã reduz a cabana a escombros, prendendo os garotos sob uma pilha de madeira da qual lutam para sair. Por sorte para eles, o titã não fica tempo suficiente para matá-los. Assim que o último besouro entra na água, a criatura decide se retirar. Nesse exato momento, podemos observar uma cena debaixo d'água, onde o titã recebe com evidente emoção suas crias. O vermelho intenso do corpo muda aos poucos para um azul tranquilo. Keiko aproveita para tirar o máximo de fotos desse momento único. Keiko chega até a comentar: pobre Billy, por ter perdido esse acontecimento. Ver um titã de perto teria representado a realização do sonho de toda a sua vida. Mas devido ao seu impulso incontrolável, Billy decidiu seguir uma pista que talvez não tenha sido tão boa assim. Lee a interrompe bruscamente, destacando que os aldeões já estão saindo de casa e certamente não vão gostar do que aconteceu na costa. Para seu azar, Lee tenta desesperadamente procurar sua arma e não consegue encontrá-la. Nesse exato momento, aparece o sujeito de antes, aquele que é completamente tatuado. Eles querem uma única coisa: a câmera. Viram claramente que Keiko tirou várias fotos e eles não vão permitir que seu segredo seja divulgado ao mundo. Lúcia tenta negociar com os aldeões, mas eles têm muito claro o que devem fazer. Proteger seu segredo é o mais importante. Eles não pretendem apenas destruir a câmera. Se eles se recusarem a obedecer às ordens, também serão mortos. Sem hesitar, assim que um dos aldeões puxa uma faca, a situação rapidamente se intensifica. O sujeito avança sobre Keiko, corta seu braço e toma a câmera dela. Mas nesse instante, Lee reage, acerta uma forte cotovelada no rosto dele, pega a faca e a coloca diretamente em seu pescoço. Agora, eles têm um refém com quem negociar. No entanto, eles estão cercados por todos os lados possíveis. Depois que conseguem abrir uma pequena janela de oportunidade, só lhes resta correr por suas vidas. Enquanto Lee e Keiko procuram uma forma de escapar dos aldeões enfurecidos, a narrativa nos leva ao porto de Tóquio, nos dias atuais, onde o navio de pesquisa parou para reabastecer suprimentos e reparar os danos. Mai percebe Kate se afastando entre os operários e corre para perguntar para onde ela vai. Ela responde que só causou problemas desde que chegou e que o melhor é ir embora para casa. Kate não se sente mais tão útil, mas sua amiga faz questão de lembrá-la de suas grandes façanhas. Ela é uma das poucas pessoas que já encarou Godzilla nos olhos, viajou pelo mundo e tentaram detê-la. Ela vê aldeões em um barco tentando proteger as crianças do terror. No entanto, a imensa culpa que Kate sente por ter liberado um novo titã no mundo é muito mais forte do que seu desejo de seguir em frente. Por essa razão, sua permanência no navio de pesquisa fica em dúvida. Enquanto isso, a ação se desloca para a ponte principal, onde os adultos estão discutindo sobre o grave problema que enfrentam. Tim informa que o conserto do navio vai demorar mais que o esperado. Originalmente, eles não contam com engenheiros capazes de reparar os danos estruturais, então precisam trazer especialistas de outra cidade. A prioridade agora é o Titã X, mas como o mundo reagirá ao seu surgimento iminente? A diretoria sugere manter isso em segredo para evitar pânico global. Eles talvez não detenham o Titã, mas podem guiá-lo como já fizeram antes e acreditam que pode dar certo de novo. Agora, eles sabem que o Titã reage especificamente aos sons dos besouros.
No começo, a equipe pensa em capturar um deles para usar como isca, mas a fúria do Titã não é algo que eles queiram provocar desnecessariamente. Portanto, decidem que o melhor será tentar replicar o som utilizando. Se acharem a frequência certa, poderão levar o Titã novamente para áreas desertas, evitando danos a pessoas. O único problema é que Kong destruiu o equipamento original de Hiroshi na ilha, mas ele admite ter outro. É um protótipo ainda não testado, mas é a melhor opção disponível. Assim, criar um apito para atrair o Titã torna-se a principal alternativa. Apesar da expressão de Lee indicar certa discordância com a decisão. Assim que eles entram em acordo sobre o que devem fazer, um dos soldados aparece para informar a Tim que precisam dele com urgência na ponte. Lá espera por ele Jason, chefe de projetos especiais da Apex Cybernetics, que veio assumir o comando total da nave e está atualizando todo o sistema antes de prosseguir. Eles desenvolveram um programa, um software especializado que pode rastrear o Titã por meio de ondas de longa distância. Mas, para conseguir isso, precisam obrigatoriamente da chave de acesso que está com Tim. Por isso, Tim liga imediatamente para o diretor Barris da Monarch. O diretor diz a ele que aprecia o fato de ter salvado a vida de todas aquelas pessoas, mas o repreende duramente por ter perdido o rastro do Titã. Agora eles não sabem onde a criatura está. E isso não é brincadeira. Apesar de ser privada, a Apex Cybernetics possui tecnologia necessária à Monarch. E por enquanto, Tim terá que aguentar e colaborar com eles. Além disso, Barris lembra firmemente a ele que tinha ordens estritas de entregar Lee e a doutora Randa para que fossem recebidos. Agora, o diretor garantiu que a mensagem chegasse clara a ele e não fosse apagada como antes. Assim que o diretor desliga, Tim corre para avisar a equipe do que está acontecendo. Eles perderam o controle do navio e logo uma unidade chegará para detê-los. Tim não tem muita certeza do que a Apex Cybernetics realmente pretende, mas sabe perfeitamente que eles não estão interessados em deter os Titãs tanto quanto lucrar com eles. O único objetivo deles sempre foi o dinheiro. Antes que revoguem definitivamente seu acesso ao sistema, Tim usa o que lhe resta de autoridade para tirá-los do navio e entregar a eles uma grande quantidade de equipamentos que podem ser úteis. Agora, eles estão por conta própria e a equipe segue diretamente para Tóquio, especificamente para o distrito de Shibuya, onde Hiroshi lembra ter deixado guardado seu protótipo. Assim que chegam à cidade, Keiko tem dificuldade de se mover na multidão por leve claustrofobia, então Lee precisa ficar sempre ao seu lado. Ao mesmo tempo em que eles caminham com cautela pelas ruas, seus rostos aparecem projetados em todas as telas gigantes do local. Eles são fugitivos e existe uma enorme recompensa por sua captura. Algumas horas depois, finalmente chegam à antiga oficina de Hiroshi, onde verificam que o protótipo parece funcionar suficientemente bem. Kentaro revela que usaram esse aparelho para despertar Godzilla antes, não propositalmente, mas como efeito colateral inesperado. Hiroshi realmente queria criar uma fenda e acabou atraindo o enorme monstro para a cidade. Neste momento, o protótipo está configurado para chamar o Godzilla, então eles precisam mudar o sinal, uma tarefa que vai levar tempo. Para isso, eles precisam dos diagramas que Hiroshi guarda em seu antigo escritório. Como ele tem que operar o equipamento, Lee e Keiko vão buscá-los. Nesse momento, voltamos ao Chile, bem na hora em que eles corriam pela floresta, tentando se afastar dos aldeões. Graças à escuridão da noite, eles conseguem ganhar uma certa distância de segurança, porém, os aldeões carregam tochas e se aproximam rapidamente. Ele pede que Keiko entregue a câmera, ela inicialmente recusa. Após ele retirar o filme e entregar a ela, Keiko entende o plano dele. O homem da faca se aproxima perigosamente da posição onde eles estão escondidos. Ele está a apenas alguns passos de encontrá-los, mas nesse instante, Agustin os chama aos gritos. Ele encontrou a câmera e quer seguir o rastro em outra direção. Lúcia tenta dizer ao sujeito para voltar, mas alguns segundos depois, ela levanta o olhar e consegue distinguir os pés de Keiko atrás de uma pedra. Tendo a oportunidade de denunciá-los, o que significaria que morreriam de uma forma horrível. Ela decide ficar em silêncio e se retira, perdoando-os mais uma vez. Parece que de todos os aldeões, Lúcia é a única que ainda mantém algum bom senso. Naquele dia, Lee se tornou o apoio fundamental de Keiko. O que antes era uma relação de simples amizade começou a evoluir para algo mais profundo.
Ela se sentia segura ao lado dele, lembrando que Billy sempre a deixou em segundo plano. A prioridade dele sempre foram os monstros, acima de tudo. De volta à cidade, May aproveita o dia de folga quando Tim surge de repente, dizendo que praticamente foi demitido. Já tiraram toda a autoridade dele no navio e ele se sente um pouco perdido depois do que aconteceu. Ela oferece uma bebida para ele esquecer as mágoas, mas Tim não para de pensar que a Apex esconde um plano macabro. Como ele já não faz mais parte da Monarch, May poderia sim entrar na organização. Tim sabe que Brenda lhe ofereceu um cargo e, se ela aceitar, terão alguém infiltrado para fornecer informações valiosas. May começa a considerar que pode ser uma boa ideia, mas lembra que Brenda pediu seu código. Ela não sabe se deve entregar o trabalho de sua vida a uma mulher em quem não confia. Perto dali, Kate chega à antiga casa da família. Ela tenta recomeçar, deixando o passado com os gigantes para trás. Sente muita culpa por libertar o Titã e quer se isolar. Enquanto isso, no centro, Lee e Keiko revistam o apartamento de Hiroshi em busca dos diagramas. Porém, duas coisas são certas. Gênios são muito desorganizados e o apartamento de Hiroshi parece ter sido atingido por um furacão. Será difícil encontrar até um papel em meio a tanto caos. Keiko diz que sempre foi assim. O quarto dele sempre foi um desastre absoluto. Mas, pelo menos, há algumas fotos bonitas para ver sobre a escrivaninha. Sem olhar para elas, ele faz uma nova pergunta para Keiko. Pelo que observa, parece que Kate e Kentaro têm mães diferentes. Lee confessa que já sabia disso, mas ela insiste em querer saber mais sobre o assunto. Ele responde que ela deve perguntar diretamente a Hiroshi, pois não é algo que diz respeito a ele e deve ser tratado entre familiares. Keiko admite que só quer saber se ele realmente foi feliz ou se está bem, mas Lee repete o mesmo de antes. É só perguntar. É bem simples. Essa conversa profunda nos leva diretamente de volta à floresta, no Chile, onde começou a chover, e eles tentam encontrar algum abrigo. O ferimento de Keiko está doendo bastante. Não importa que a faca fosse pequena, ela era bem afiada e está sangrando bastante. Depois de alguns minutos caminhando no escuro, Lee consegue ver uma velha cabana. Eles decidem se esconder lá até terminarem de enfaixar o ferimento. A cabana está vazia, mas claramente alguém mora ali, mesmo ausente. Há colchões, lençóis e lenha recém-cortada no chão. Então sabem que não poderão ficar ali por muito tempo. Keiko está em um estado de espírito bastante pessimista. Ela diz a Lee que, se por algum motivo não conseguir sair dali com vida, ele deve pegar as fotos e entregá-las pessoalmente para Billy. Lee, porém, não aceita deixá-la morrer por algumas fotos, nem deixá-la sozinha na floresta. Ele afirma que ela não precisa se preocupar, pois, para ele, só há duas opções. Ou eles escapam juntos dali, ou ele morre levando consigo todos que puder. Em uma das gavetas, Lee encontra meia garrafa de licor, o que acaba sendo realmente útil naquele momento. Eles não só podem aquecer seus corpos com um gole, mas também usam o álcool para desinfetar o ferimento, que acaba sendo bastante profundo. Quando Lee pressiona o pano cheio de álcool sobre seu braço, Keiko precisa usar toda a sua força de vontade para não gritar. Depois disso, ela pergunta se a situação é grave, e Lee aproveita para fazer uma piada, dizendo que provavelmente terá que amputar. É uma pequena piada para aliviar a tensão pesada no ambiente. Depois que seu ferimento está devidamente enfaixado, Keiko aproveita o momento para iniciar uma discussão pendente. Ela relembra o momento da festa, onde estavam dançando e se olharam de uma forma que ambos haviam concordado que não aconteceria novamente. Lee confessa que sabe disso, mas que seus sentimentos não são algo que ele possa controlar. Como se fosse um simples interruptor, ele diz para ela não se preocupar com nada. Com certeza foi aquele licor estranho que eles beberam que causou aquele momento. Ele lembra disso e diz que é bastante feliz ao lado dela, então nada mais realmente importa. Após dizer isso, Keiko percebe que é muito difícil para Lee admitir. Ele sugere que ela descanse por alguns minutos e depois vá embora levando a garrafa, claramente com a intenção de afogar no álcool tudo aquilo que preferiu não dizer em palavras. De volta ao presente, May organiza uma reunião com Brenda e lhe comunica que refletiu profundamente sobre sua oferta e decidiu aceitá-la. A única coisa que Brenda pergunta é se ela trouxe o código consigo, e assim que May confirma que está com ele, Brenda a convida para caminhar até outro lugar para conversarem com mais privacidade.
Enquanto caminham, Brenda diz que a Monarch não vai conseguir manter o segredo por muito tempo. O mundo inteiro logo saberá da existência dos titãs, e o que acontecer depois dessa descoberta vai mudar tudo, e eles estarão lá para tirar o máximo proveito possível da situação. No centro, Hiroshi finalmente se reúne com Lee e Keiko. Eles conseguiram decifrar seu sistema caótico de organização e encontraram os diagramas de que ele tanto precisava. Kentaro chega alguns segundos depois, com as peças que faltavam, então agora eles estão prontos para voltar à oficina e fazer as modificações necessárias no protótipo. Lee pede a Kentaro que caminhe com ele e sugere que se separem para evitar as câmeras de segurança. Na verdade, sua intenção é deixar Keiko sozinha com Hiroshi para que ela faça as perguntas que a perturbam. Ela admite que viu as fotos na escrivaninha e agora sabe que Kentaro e Kate não têm a mesma mãe. Keiko não sabia que ele já havia se casado 2 vezes. Hiroshi diz que não é o momento para falar disso, mas ela insiste para que ele conte sobre sua vida. Ela está ciente de que perdeu muita coisa e deseja recuperar o tempo perdido. Quer saber se ele é feliz, conhecer seus problemas e descobrir se existe alguma forma de ajudá-lo. Hiroshi finalmente confessa que não se casou 2 vezes, mas que amou profundamente 2 mulheres. Conheceu a mãe de Kentaro aqui em Tóquio e a de Kate em São Francisco. Ele admite que seguiu os ditames do seu coração, embora não espere que ela o compreenda, pois sabe que eles têm formas de pensar muito diferentes. Nesse momento, voltamos ao Chile, onde Keiko acorda e percebe que Lee acendeu a fogueira, tornando o lugar muito mais acolhedor. No entanto, ele a alerta que não podem ficar ali para sempre, pois os aldeões não pararam de procurá-los, e a chuva está prestes a acabar. Ao tentar se levantar, Lee revela sem querer um ferimento no lado. Ele também se machucou durante a fuga, mas escondeu isso para não preocupá-la. No entanto, agora a dor está muito mais intensa do que antes, o que pode ser um sinal claro de que o ferimento está infeccionado. Apesar disso, Lee não sente tanta dor pela lesão física quanto pelos sentimentos que tem reprimido. Quando Keiko tenta tocá-lo para ajudá-lo, ele perde a calma e fica irritado. Visivelmente, ele exige que ela o deixe em paz, mas ela reclama que ele sempre reage da mesma forma, retomando assim a discussão anterior. Após algumas palavras dolorosas, seus olhos mostram o que os lábios calam. Eles se olham com uma intensidade elétrica por alguns segundos e acabam se entregando a um beijo que haviam adiado por tempo demais. O que antes era uma cabana fria e sem vida, de repente se transforma no paraíso particular deles, e os dois acabam tendo intimidade naquela velha cama abandonada. Enquanto sua mãe se entrega a Lee no passado, vemos Kate em um bar tentando reviver a na adolescência que deixou para trás. Lá, ela reencontra Emma, antigo amor, e após alguns drinks e danças, Kate enfim se entrega, ao menos por hora. Assim que os beijos começam, eles não param mais, e a noite se torna realmente inesquecível. Um segundo depois, mudamos drasticamente de cena e vemos que May está conseguindo acessar os arquivos confidenciais da Apex Cybernetics. Pouco depois, ela recebe uma mensagem urgente de Tim perguntando se encontrou algo valioso nos dados. Porém, ao tentar abrir os arquivos, ela se frustra ao descobrir que estão todos criptografados. O que ela consegue encontrar é acesso direto às câmeras de segurança de Shibuya, onde percebe que a Apex Cybernetics sempre soube a localização exata da equipe, mas os deixou operar por algum motivo que ainda permanece um mistério. Mas o mais preocupante é ver como uma unidade de elite da Apex entra na oficina de Hiroshi e rouba o protótipo. Assim que a fita de vídeo termina, Hiroshi entra em sua oficina e percebe que o trabalho de sua vida desapareceu. O objetivo da Apex é mostrar ao mundo que o Titã existe. E minutos depois, um alarme ensurdecedor é ouvido por toda a cidade. Até mesmo no bar onde Kate está se divertindo, Emma tenta dizer a ela que precisam procurar abrigo, mas Kate zomba e garante que o Titã não é perigoso, apesar de evitar admitir que o trouxe ao mundo. Neste momento, a narrativa retorna ao Chile, onde Keiko pergunta a Lee o que farão. Ele diz que precisa achar um barco ou contatar o porto para serem resgatados. Mas ela não estava se referindo à logística, e sim ao que eles vão fazer sobre o que aconteceu na noite passada e sobre a situação de Billy. Assim que Keiko termina de pronunciar o nome do marido, eles ouvem sua voz ao longe. Seu amado voltou em um pequeno barco para tirá-los dali. Ao notar que ela não voltou como prometido,
Billy ficou preocupado e decidiu retornar para ver se estavam bem. Enquanto Billy abraça Keiko com entusiasmo, ele confessa o quanto ela é importante para ele, garantindo que ela é toda a sua vida e dizendo todas aquelas coisas que Keiko teria adorado ouvir. Antes do que aconteceu com Lee, ela costumava pensar que os monstros eram a prioridade absoluta na vida de Billy, mas agora percebe que a realidade é bem diferente. Ele admite sinceramente que foi um erro ter ido embora e jura que a ama profundamente. Depois disso, pergunta se ela está bem. Keiko apenas nega com a cabeça e o abraça com força, guardando o segredo e decidindo nunca contar a ele o que aconteceu naquela cabana. Assim que todos retornam à civilização, Lee chega sozinho ao seu apartamento em Washington, D.C. Uma manhã, uma carta é deslizada por baixo da porta, com seu nome escrito no envelope. Ao abri-la, as palavras de Keiko começam a ecoar em sua mente. Ela admite que o ama e que não foi algo que descobriu apenas naquela noite no Chile. Sempre o amou e sempre pensou que o que aconteceu entre eles poderia se repetir. No entanto, se eles se deixassem levar pelos sentimentos, não só destruiriam tudo o que trabalharam para construir, mas também destruiriam a vida de um bom homem que ambos amam, seu melhor amigo e marido. Alguém que não merece ser ferido por algo enterrado há anos. Com esta carta, Keiko encerra o que poderia ter sido o relacionamento deles. Ela admite que talvez em outra vida ou em outro mundo o que eles têm poderia ser real, mas não neste. Já é tarde demais. Assim que termina de ler a carta, Lee se refugia em uma garrafa, buscando o esquecimento. A cena muda para o futuro, onde Keiko tenta convencer Hiroshi a não desistir. Eles ainda podem afastar o Titã? Ela pergunta se ele pode criar outro protótipo, mas Hiroshi admite, triste, que levou 6 anos para fazer aquele. Infelizmente, agora não há tempo. Keiko fala que devem voltar ao navio e perseguir o Titã a todo custo. Hiroshi então se descontrola e diz que ela é igual a Billy. Os monstros sempre foram mais importantes do que qualquer outra coisa. Ele confessa que quando tinha 11 anos, seu pai o deixou na casa da avó para ir atrás das criaturas. Nunca mais o viu depois daquilo, e agora ela está agindo exatamente como ele agia. Keiko se recusa a acreditar que o homem que amou seria capaz de abandonar o próprio filho para seguir monstros, mas Hiroshi insiste que é verdade. Seu pai o deixou para trás e nunca se preocupou em entrar em contato. A única coisa que deixou foi uma velha maleta com todos os pertences de suas antigas viagens. Esse foi o único laço de Hiroshi com o pai que nunca quis cumprir seu papel. Já Kate segue sem rumo. Após sair do bar, ela vai a uma área restrita e vê várias fotos e lembranças de pessoas falecidas. Durante a aparição do primeiro Titã em sua mente, as imagens do que aconteceu na ilha quando o Titã X chegou ao mundo se repetem incessantemente. Ela consegue ver claramente, como se fosse ontem, quando Godzilla chegou à cidade, como a destruição causada por aquela criatura acabou com milhares de vidas. Ela sente que logo será responsável por tragédia semelhante. O capítulo termina com Billy abraçando Hiroshi no passado. O menino mexia nos pertences de Lee, que o advertiu para não tocar, pois eram muito importantes. Enquanto Hiroshi se retira, Billy tenta arrumar a bagunça e se depara com a carta que Keiko escreveu para Lee há tantos anos. É a carta onde ela confessava seu amor e relatava o que realmente aconteceu no Chile. Talvez por isso Billy tenha sumido anos depois e abandonado um filho que talvez nem fosse seu.